O destaque na capital paulista nesta sexta-feira é o temporal que deixou uma pessoa morta e parou boa parte da cidade no fim da tarde de ontem. Aline, a gente já mostrou aqui na Globo News, né? Hoje de manhã era possível ver estragos provocados pela chuvarada, semáforos desligados e no amarelo piscante, árvores caídas. Foi feio a coisa por aí, hein? Elô, põe feia nisso. Que noite terrível para São Paulo e para várias cidades do interior. Eu passei por isso, estava voltando aqui da TV Globo no final da tarde para chegar em casa. Motoristas enlouquecidos no trânsito. E a zona oeste da cidade, que é onde eu moro, inclusive, foi uma das áreas mais castigadas. E é lá onde está agora a nossa repórter, a Isabela Leite, que tem mais informações e atualiza para a gente a situação nessa manhã seguinte a um dia tão difícil para todo o estado de São Paulo. Isa, bom dia. Oi, Aline, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, esta sexta-feira é de muito trabalho, né, para os paulistanos, para recuperar os estragos causados por esse temporal. Como você disse, eu estou no bairro da Lapa, que fica na Zona Oeste, um dos mais afetados por essa chuva. E aqui o que a gente percebe é muita árvore caída. Eu vou pedir para o meu repórter cinematográfico mostrar, por exemplo, essa daqui não é muito grande, ela caiu, ficou na calçada, não está interrompendo o trânsito, mas é uma situação muito diferente do que a gente encontra aqui do outro lado da Rua Cordilheira. A gente vê aqui que os carros estão precisando desviar o caminho. Por quê? Porque parte dessa árvore aqui caiu e interrompeu totalmente a passagem, né, de veículos. Então, esses motoristas estão tendo que desviar um pouco seu caminho, afetando muito aí a vida do paulistanos. Eu circulei aqui por esse bairro antes de vir aqui para esse local e a gente percebeu essa situação aqui em vários pontos do bairro. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu conversei com um empresário que estava em uma padaria aqui ao lado ontem. O carro dele estava parado bem aqui e aí ele resolveu sair, precisou voltar para casa, que ele mora aqui no bairro. Assim que ele saiu com o carro, essa árvore então caiu em cima do carro dele. Felizmente ele não ficou ferido, atingiu parte do para-brisa, mas foi um susto, ele relatou isso pra gente. Então é essa realidade que a gente encontra aqui. A gente vê que a equipe da prefeitura acabou de chegar, eles acabaram nesse instante, quando eu estava posicionada por ver, eles ainda não tinham chegado, mas eles estão aqui e devem então começar a retirar essa árvore, justamente porque é muita coisa, né, Aline e Heloísa, é muito trabalho. Segundo os bombeiros, desde ontem foram 150 quedas de árvore na Grande São Paulo, só que em São Paulo, na capital, 107. Bom, e como eu disse, né, isso é uma realidade de hoje, mas como a Aline também falou, é uma realidade que o paulistano está enfrentando desde ontem. Só para se ter uma ideia, hoje aqui vamos falar um pouquinho do trânsito, né? Vamos separar então os assuntos. No trânsito, além das interrupções por causa de queda de árvore, também tem os semáforos que não estão funcionando. Segundo a CET, são 95 semáforos apagados, metade por problemas aí de energia elétrica e outros que estão em manutenção. Além disso, a gente tem informação também que a CEAGESP está sem energia desde ontem. É um entreposto muito importante aqui para São Paulo, que não deve estar funcionando aí boa parte dos seus serviços, justamente por causa da falta de energia. São 400 funcionários da Eletropaulo trabalhando aqui em São Paulo. A Eletropaulo, que é a empresa que fornece energia aqui para a cidade de São Paulo, estão trabalhando para tentar reestabelecer essa rede. Bom, desde ontem à noite, por causa desse temporal, também ruas ficaram alagadas, quedas de árvore acabaram atrapalhando, né, atingindo casas, carros também atrapalhando o vai e vem, né, a circulação de carros e de pedestres. Os motoristas também estão precisando desviar não só de galhos, mas também de fios que acabaram caindo, atingidos, a rede que acabou sendo atingida por árvores e acabou também caindo nas ruas. A circulação de trens ontem também precisou ser interrompida por causa da chuva forte. O bairro da Lapa, onde eu estou, as pessoas ficaram ilhadas, alguns carros também acabaram ficando debaixo d'água, submersos, justamente por causa de alguns pontos de alagamento. A gente também teve uma situação muito grave de uma passagem subterrânea que passa, né, por debaixo dos trilhos da CPTM, conhecida como Toca da Onça. Ela encheu de água, algumas pessoas até tentaram passar, uma situação de muito risco para as pessoas que estavam na rua durante esse temporal. E a situação mais grave que nós tivemos ontem foi a morte de um jovem de 23 anos. Ele estava fechando o portão do local onde ele trabalhava, também aqui na Lapa, recebeu uma descarga elétrica e faleceu. A gente não sabe muito bem se foi uma questão de um fio que acabou atingindo o portão ou se foi aí também um curto-circuito no portão que ele estava, né, fechando, mas infelizmente ele chegou a ser atendido, foi para o hospital, mas faleceu. Uma tragédia. E essa situação de praticamente um caos aqui na cidade de São Paulo, que a Aline bem sabe, né, Heloísa também acho que se relembra quando ela morava aqui. Sexta-feira já é um dia muito complicado para o paulistano, ainda
ainda mais com o rescaldo de um temporal desse, a situação está bem complicada por aqui hoje. Isabela, de fato, uma manhã que vai pedir bastante paciência dos paulistanos. De manhã, quando eu chegava aqui, 6h30, 6h20 da manhã, semáforos desligados, os cruzamentos complicadíssimos, as pessoas se xingando já. Tem que ter um pouquinho de calma, porque não tem consequência pior do que a morte de uma pessoa, como você mesmo relatou aí na sua fala. Qualquer novidade, qualquer informação nova, você chama a gente aqui. E a chuva também chegou com força no interior paulista. Em Itu, 2 seguranças patrimoniais foram arrastados pela correnteza, depois que uma represa transbordou. Pois é, as notícias são tristes. O corpo de um deles já foi encontrado agora de manhã. Os bombeiros seguem procurando a outra vítima. Quem acompanha é o repórter Tiago Ariose. Tiago, bom dia para você. Como é que estão as buscas por aí? Oi, Heloísa, bom dia para você, para a Aline, bom dia para todo mundo. A gente continua acompanhando aqui desde cedinho o trabalho dos bombeiros para tentar encontrar esses seguranças. O corpo de um segurança foi encontrado hoje por volta das 8 horas da manhã. Ele tem 38 anos, trabalhava há pouco tempo aqui nesse condomínio de alto padrão em Itu, que fica pertinho da rodovia Castelo Branco, a pouco mais de 70 quilômetros da capital paulista. O outro segurança ainda não foi encontrado. Os bombeiros continuam aqui dentro. Eu conversei há pouco com o irmão de um dos seguranças, o irmão de segurança que foi encontrado, que o corpo dele foi encontrado. Ele me disse o seguinte, que os 2 seguranças estavam trabalhando e foram chamados para ajudar, para socorrer outros 2 seguranças que estavam num carro, num ponto de alagamento. Nesse momento, uma represa que tem aqui dentro não suportou o volume de água e transbordou. Essa enxurrada levou os 2 seguranças. Eles tentaram ali fazer um trabalho para tentar resgatar, para tentar segurar os 2 seguranças. Não conseguiram. A gente conversou também com administradores do campo de golfe aqui do condomínio. Eles disseram pra gente que pode ter acontecido algum problema em uma outra represa pertinho do condomínio, porque eles contaram que nunca viram uma cena como essa aqui dentro. É muita lama, muita sujeira. Choveu realmente bastante aqui na região ontem à noite. A gente tem imagens da chuva em Sorocaba. Várias famílias ficaram desabrigadas. Agentes da Defesa Civil e também dos bombeiros trabalharam ontem à noite e também durante toda a madrugada para retirar essas famílias, e também ruas viraram rios. As principais ruas e avenidas da cidade ficaram alagadas. Muito transtorno. Em Jundiaí também, a marquise de um shopping desabou e atingiu 2 pessoas. Em vários municípios da região de Sorocaba e também aqui do interior de São Paulo, a chuva provocou bastante estrago. Aline, Heloísa. Obrigada, Tiago. E a chuva forte também atingiu várias cidades do estado de São Paulo. Em Jaú, a chuva foi acompanhada de ventos fortes que derrubaram os painéis de propaganda. Olha só, a cobertura do estádio municipal de Lutércia também caiu. Choveu granizo em Maracaí. Árvores enormes foram arrancadas pela raiz. Em Garaçu do Tietê, a enxurrada cobriu as calçadas e invadiu as garagens. Carros foram arrastados pela água da chuva. A chuva foi tanta em São José do Rio Preto que a represa municipal da cidade até encheu. Um estande de vendas foi destruído pela força do vento. E olha, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma forte chuva e uma ventania também provocaram muitos estragos. A gente vai falar com a Maureen Matiello. Bom dia para você. Teve chuva de vento, raios por aí. Conta pra gente. Bom dia, meninas, isso mesmo. Bom dia para todos que nos assistem. Olha, foram 50 mil raios em todo o Mato Grosso do Sul ontem. Os registros são de uma estação meteorológica aqui da capital, até aqui de dentro da redação, de dentro de casa. A gente levou muito susto com os barulhos dessas descargas elétricas. Os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora em Campo Grande e a temperatura caiu 10 graus, de 34 para 24. A suspeita dos bombeiros é que um desses raios tenha atingido
atingido uma árvore que pegou fogo na capital e deixou toda uma região sem energia durante a noite e a madrugada inteira. Os bombeiros e a concessionária precisaram interditar o local para retirar a árvore. A gente tem um registro feito também por um celular do momento dessa árvore pegando fogo, né? As imagens chamam muita atenção. E os galhos que caíram derrubaram a fiação de energia. Tudo teve que ser feito com muito cuidado ali no lugar para garantir a segurança dos moradores. No centro da cidade também teve queda de árvore. Uma delas foi arrancada pela raiz, caiu sobre 2 carros na área do Mercadão Municipal, que é de grande circulação de pessoas, mas felizmente ninguém se feriu. Em outra região de Campo Grande, casas foram destelhadas num loteamento construído para abrigar moradores de uma favela da capital. Algumas famílias precisaram até juntar tudo que tem em espaços pequenos, porque as casas estavam desprotegidas. O alerta desse temporal foi para 63 das 79 cidades do estado. E olha, tem previsão de mais chuva, com risco de novos temporais hoje, principalmente para as regiões norte e leste de Mato Grosso do Sul. Então a gente já tem que ficar meio preparado por aqui, viu, Heloísa, Aline? Exatamente, Maureen. Qualquer coisa, chama a gente. Obrigada. E quando cai um temporal forte, a orientação, tanto para os pedestres quanto para os motoristas, é sempre esperar em algum lugar seguro até a chuva diminuir. E quem não faz isso acaba correndo riscos, Elô. Pois é, Aline, um motociclista que estava no meio de um alagamento acabou surpreendido. Olha só esse flagrante. Foi na cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. A força da água estava tão grande que ele chegou a levar a moto. O motociclista e o garupa até tentam ali se segurar e ainda contam com a ajuda de quem estava por ali, mas olha, eles não conseguiram. O jeito foi correr para tentar diminuir o prejuízo. Segundo a telespectadora que enviou essas imagens para a gente, outras 2 motos foram arrastadas pela correnteza. Felizmente, essa chuva de ontem não provocou nenhuma ocorrência mais grave por lá na cidade.